Olá, tudo bem? Eu sou Ana Lousada e hoje, dando continuidade à nossa jornada reflexiva, nós vamos discorrer sobre o tema O Encontro com a Humildade. Para iniciar as nossas reflexões, nós vamos começar analisando a origem da palavra humildade. Etimologicamente, a origem da palavra humildade está no latim humilitas, que significa pouca elevação, ou seja, uma relação com a ideia de modéstia. Dessa questão que a gente está trazendo aqui, eu gostaria de chamar a atenção para o sentido de modéstia. E para ampliar nessa ideia, a gente traz o conceito de humildade enquanto qualidade de quem age com simplicidade. Então, uma relação aqui de modéstia com simplicidade. É uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência, sem soberba. Então, essas palavras que estão colocadas aqui são palavras importantes para irmos ao encontro do sentido de humildade que nós precisamos cultivar à luz da abordagem que nós estamos discutindo, ao longo desses encontros, que é no sentido de estarmos nos constituindo pessoas melhores. Isso porque a humildade é um sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa reconhecer as suas próprias limitações com modéstia e ausência de orgulho. É muito interessante quando conseguimos estabelecer essa relação de humildade com a ausência de orgulho. Porque o orgulho, a inveja, o egoísmo, são sentimentos, são ações, são atitudes que vivenciamos em nosso cotidiano que nos colocam num distanciamento em relação à humildade. Então, quando a gente traz que a humildade é a ausência de orgulho, é importante a gente estar se analisando, fazendo uma autoavaliação de a quantas anda a nossa humildade. Se ainda temos resquícios dessas más tendências em nosso cotidiano. Então, quando a pessoa reconhece os seus erros, reconhece as suas fragilidades, não no sentido de uma autopiedade, mas no sentido de uma autoanálise, no sentido de uma autoavaliação, na ideia de aperfeiçoamento do seu modo de ser. Então, quando a gente para pensar como que eu estou me relacionando com as pessoas, com a minha família, comigo mesma, nesse tempo e espaço em que vivemos. A quantas anda o meu modo de ser? Quando eu reconheço as minhas limitações, eu busco melhorar. Então é com esse olhar crítico que nós precisamos ir ao encontro da humildade. Ir ao encontro da humildade para que possamos redimensionar tudo aquilo que vai nos impedindo ao longo da nossa vida de nos constituirmos pessoas melhores. É essa a nossa meta, esse é o nosso propósito. E para que possamos aprofundar essas questões que a gente trouxe, é muito importante nessa dimensão que nós estamos falando, fazer um diálogo com a espiritualidade. Como que a humildade é vista segundo a espiritualidade? Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3 a 4. Nessa passagem aqui, Jesus quis nos dizer da importância de estarmos com o coração puro.
da importância de estarmos procurando viver na perspectiva da simplicidade, na busca de um mundo mais humanizado. E para completar essa ideia de que precisamos nos tornar como as crianças, no sentido de uma pureza de coração, né, porque essa é a ideia, podemos dialogar em Provérbios, capítulo 16, versículo 19, quando fala que melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar sobras com os orgulhosos. É nesse sentido também que nós precisamos reconhecer as implicações de uma prática humilde na formação do nosso caráter. Humildade é pureza de coração. Então, humildade revela um coração puro, desprovido de vaidades, porque está imbuído de bondade, paciência, empatia e amor. E quando amamos, desejamos o melhor para todas as pessoas, de modo que no caminho da humildade, o humilde procura sempre a qualidade de vida para todos, na dimensão de uma coletividade. Então, uma pessoa humilde, né, que procura viver na simplicidade, ela não está muito preocupada com reconhecimento, não está muito preocupada com aplausos, ela se preocupa sim com o bem-estar do outro. E é nessa perspectiva que a gente traz que a humildade não é passividade, né? A humildade está relacionada com a paciência, está relacionada com a generosidade, está relacionada com a paz, está relacionada com o amor, mas ela não é passiva. Quando enfatizamos as questões da espiritualidade para compreendermos o sentido de humildade, nos deparamos com a ideia de simplicidade, mas não de passividade. A passividade gera alienação e assim desqualifica a coragem de fazer o melhor que puder pelas pessoas. Já a simplicidade produz sublimes pensamentos, bons sentimentos, sábias palavras e generosas ações. Pensar na humildade, no sentido de alguém que luta por um mundo melhor, é o nosso objetivo. Porque uma pessoa simples, uma pessoa imbuída por sublimes pensamentos, bons sentimentos, sábias palavras e generosas ações, é uma pessoa que interage com o mundo de uma forma qualificada. Ao passo que a alienação, a passividade, ela desqualifica, ela coloca a pessoa numa inércia, ela coloca a pessoa muito mais próxima de um egoísmo, muito mais próxima de um orgulho, de uma certa indisposição em procurar fazer o melhor, em procurar praticar o bem, começando pela família, interagindo no nosso trabalho. Tudo isso é muito importante para a gente poder estar redimensionando e fazendo a nossa reforma íntima. É nesse sentido que nós também precisamos analisar a ideia de humildade na dimensão filosófica. E para a filosofia budista, por exemplo, a humildade é a consciência que se tem do caminho a levar para se libertar do sofrimento. Uma pessoa humilde, ela se liberta desse sofrimento. Então lembra que a gente falou que a humildade faz com que você possa reconhecer as suas falhas. E quando você reconhece as suas falhas, você não fica na lamúria. Você toma consciência dela e busca redimensionar. Então, uma pessoa humilde, ela procura tomar consciência da sua vida e redimensioná-la. Cada vez melhorar. Uma pessoa humilde, ela não se contenta com o óbvio. Nós estamos falando de humildade na dimensão de alguém que
na sua simplicidade, na sua modéstia, ela busca fazer o melhor que pode para melhorar as condições de vida das pessoas com as quais ela convive, por exemplo. Porque ela está desconectada do orgulho, ela está desconectada do egoísmo, ela está desconectada da soberba. Então, tudo que ela faz é em prol da melhoria de todos. É nesse sentido que a gente precisa proporcionar, né, no nosso encontro com a humildade. É desse encontro que nós precisamos cultivar. Nós precisamos cultivar um encontro com essa humildade que emancipa, que liberta. E do ponto da filosofia kantiana, por exemplo, a humildade é a virtude central da vida, uma vez que dá uma perspectiva apropriada da moral. Lembra que a gente vem falando, né, muito, não sai da vossa mão esquerda o que dá à direita, fazer o bem sem olhar a quem. Tudo isso que a gente discutiu lá na generosidade está imbuído pelos princípios da simplicidade. E é nessa dimensão que a gente fala, quando a gente se propõe a cultivar uma virtude, o modo como nós cultivamos tem implicações nas outras virtudes. Uma está alinhada com a outra. E nessa dimensão filosófica a gente traz uma frase que todo mundo conhece, que é sei que nada sei. Em relação aos dizeres de Sócrates, podemos destacar que essa frase, sei que nada sei, cujo sentido filosófico nos remete à ideia de reconhecimento da própria ignorância. Então, a pessoa humilde tem mais oportunidades de crescimento, portanto, sabe que tem sempre o que aprender com o outro, seja quem for. Significa que não é possível saber algo com a certeza absoluta e não significa que Sócrates não sabia absolutamente nada. Então, essa frase nos ajuda a aprofundar o sentido de humildade. Aqui a gente traz várias questões. A primeira questão é o reconhecimento da ignorância. Da ignorância na dimensão de que não sabemos tudo. Nós sabemos muitas coisas, mas tudo nós não sabemos. A outra questão importante que a gente traz aqui é quando nós reconhecemos que não sabemos, nós nos abrimos ao aprendizado. E a humildade nos coloca numa dimensão de interagirmos com todas as pessoas. Com pessoas do nosso convívio, com pessoas, né, das diferentes experiências, né, que nós interagimos. Então, nós podemos aprender com todo mundo. Todas as pessoas têm algo a ensinar. E quando eu me coloco acima das pessoas, achando que eu sei muito mais do que elas, eu acabo me fechando à possibilidade de aprendizado. E aí eu vou cultivando a soberba, cultivando a vaidade, né, cultivando uma falsa modéstia. Quando Sócrates disse essa frase, não significa que ele não sabia absolutamente nada. Significa que ele se colocava no lugar de escuta. Ele instigava o outro a pensar e repensar a sua vida e se colocava no lugar de escuta. É aquele sentido que a gente fala de não se contentar com as aparências. Então, a humildade que a gente está defendendo aqui é uma humildade exigente do ponto de vista de ir à essência das coisas. Por isso, vamos enfatizar a humildade na dimensão de uma busca da essência. Então, com base na filosofia, podemos salientar sobre a importância do não contentamento com o óbvio, de modo que a busca pelo conhecimento de si é fundamental no processo de reforma do nosso ser. E ainda a busca pelo conhecimento do outro, do mundo em que vivemos,
nos possibilita conexão com o que de fato é necessário para sermos pessoas melhores. Essa busca precisa se pautar nos princípios da humildade. Então, eu posso redimensionar toda a minha vida, eu posso buscar rever meus pensamentos, meus sentimentos, redimensionar as palavras proferidas, reavaliar as minhas ações cotidianas nessa dimensão humilde. É aqui que nós precisamos focar o nosso olhar. Quando nós dialogamos com a ciência, nós podemos enfatizar que essa humildade nos instiga a ir em busca da verdade, em busca da sua verdade. E o que é verdade nessa dimensão humilde? A humildade pode ser entendida como um processo psicológico a partir do qual o indivíduo se relaciona consigo e com os outros de forma realista, mantendo os pés assentes na terra e reconhecendo as suas limitações e fragilidade, na medida em que fazem parte da sua verdade e da sua natureza. Então, em busca da sua verdade, em busca de se reconhecer, em busca de se ver nesse tempo e espaço como uma pessoa muito importante. E quando eu me vejo como uma pessoa muito importante, nessa dimensão humilde, eu vou compreendendo o que eu preciso rever e o que eu preciso aprofundar, o que eu preciso mudar, o que eu preciso romper. Se eu não tenho essa dimensão de humildade, eu não consigo enxergar. Eu fico sempre me achando melhor, eu fico sempre na perspectiva da onipotência. Então, essa verdade que a gente traz aqui nessa dimensão é aquilo que eu acredito e que nesse momento é importante para a minha mudança. Então, a minha verdade hoje pode ser o cultivo da humildade. A minha verdade pode ser o cultivo da generosidade. A minha verdade hoje pode ser de uma pessoa que está lutando pela melhoria da qualidade de vida da comunidade onde estou inserida, pela qualidade de vida das pessoas da minha família, pela qualidade de vida das pessoas que trabalham comigo numa determinada empresa, num determinado local. A ciência também nos instiga a pensar que a humildade é a coragem de olhar para a própria sombra. Então, eu tenho que olhar para mim, para dentro de mim, me reconhecer como uma pessoa muito importante, e buscar entender a minha verdade para que a partir dela eu possa interagir nessa dimensão. Porque o indivíduo com humildade consegue aceitar que em certos momentos da sua vida necessita de ser cuidado e é capaz de solicitar e de receber esse cuidado por parte do outro sem se sentir rebaixado e humilhado. Então, quando eu tenho essa coragem de olhar para a minha sombra e me reconhecer e me ver, e muitas vezes eu não consigo fazer isso sozinha, e aí cada um de nós, se não consegue dar conta de determinadas coisas, nós precisamos buscar ajuda. E é nesse sentido aqui que a humildade que a gente traz, quando eu estou nessa dimensão de me ver nesse processo, como uma pessoa muito importante, mas não na perspectiva da soberba, muito importante, mas na perspectiva da humildade, eu não vou ter receio de pedir ajuda, eu não vou ter receio de ajudar, eu não vou ter receio de reconhecer minhas falhas, eu não vou ter receio de pedir desculpa, de ser grato, de amar todas as pessoas indistintamente. Eu não vou me sentir rebaixado e humilhado de falar e interagir com todas as pessoas na mesma dimensão.
como que eu interajo com o meu chefe, como que eu interajo com o morador de rua. Então, são essas coisas que a gente precisa estar revendo. Como que eu interajo com fulano, como que eu interajo com ciclano. Tem muita diferença. Se tem muita diferença, é porque nós estamos ainda longe da humildade. Nós precisamos tomar ciência disso. E aí, qual é a minha verdade? A minha verdade é interagir de forma diferente, ou a minha verdade é amar todas as pessoas indistintamente? Como todas as virtudes, a humildade também precisa ser exercitada. Existem pessoas que já são humildes, né? A gente fala assim, já veio com o chip da humildade, né? Já são humildes. Outras pessoas precisam cultivar, precisam exercitar. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas precisam prestar mais atenção na importância, né, do exercício da humildade. Desde criança, né, começar a fazer esse trabalho com as crianças desde pequeninas. Né, ouvir mais o outro, esse exercício é fundamental. O exercício de ouvir mais o outro nos possibilita aprender mais. Essa atitude de humildade consiste em saber aprender. O humilde também aprende com as pessoas difíceis. Ele tem a humildade de saber observar. Ninguém é bom em tudo, mas todos somos bons em algo. Então, o exercício de considerar o que cada um tem de melhor ajuda-nos no processo de cultivo da humildade. Humildade também é reconhecer as próprias virtudes e qualidades. O humilde sabe receber tanto as críticas quanto os elogios. Então, a humildade, além de eu reconhecer as minhas falhas, eu também vou reconhecer as minhas virtudes. Só que eu vou reconhecer as minhas e as suas, na mesma dimensão. Isso é o exercício da humildade. Eu não vou ignorar o que eu tenho de melhor. Isso é uma falsa modéstia. Ser humilde é quando eu tenho a simplicidade e eu reconheço as virtudes do outro e a minha virtude sem arrogância. Reconheço como virtude, mas sem arrogância. Eu não fico me colocando, né, como melhor do que o outro e querendo mais reconhecimento do que o outro. Reconhecimento dos erros como fonte de acertos. O humilde não julga, porque sabe que todos somos passíveis de erros. Por isso, quem é humilde acolhe com sabedoria. Quando a pessoa de fato é humilde, ela não julga. Ela questiona, ela problematiza, ela orienta, mas ela não julga. O julgamento é próprio do orgulhoso, próprio da soberba. A pessoa humilde pede ajuda quando necessário. Vale reafirmar que quando estamos praticando a humildade, não hesitamos em pedir ajuda quando nos deparamos com algum desafio. O orgulhoso tem receio de solicitar ajuda, pois acredita que fica devendo favor e não se coloca à disposição para tal possibilidade. Muitas vezes a gente se depara com pessoas, né, falando isso. Não vou pedir nada não, depois eu vou ter que ficar devendo, não gosto de ficar devendo favor para ninguém. Então, isso é próprio de uma pessoa orgulhosa, é próprio da soberba. A pessoa humilde não está preocupada com isso, ela pede ajuda, aprende, né? Veio alguém e pediu ajuda, ela ajuda também. Ela está imbuída pelos princípios da lei de amor. Ela não está preocupada, né, se vai te ajudar e você vai depois ajudar de volta. Ela te ajuda pelo prazer de te ajudar. Então, é nesse sentido que a gente precisa estar pensando, né, e redimensionando o conceito de humildade. Servir o próximo também é uma das dimensões da humildade. Porque a humildade, por si, ela já pressupõe isso, já pressupõe servir. Né? Fazer o bem sem olhar a quem, como a gente já falou. Não saber a mão direita o que faz a esquerda. Amar todas as pessoas indistintamente. Servir no sentido de estar
com. Servir no sentido de acolhimento, servir no sentido de oferecer o seu tempo para estar junto. O humilde não é invejoso. Ele explicita uma verdadeira admiração pelas pessoas. Ele evidencia também uma admiração pela simplicidade, pois interage com o mundo buscando o melhor de cada momento e a beleza em cada coisa. E aí, só para lembrar, a sementinha da humildade já está plantada aqui, como todas as outras virtudes, que só podemos aceitar o presente da graça divina quando temos consciência de nossa própria condição humana. Por isso, aqueles que mais avançaram no caminho espiritual foram os que mais viveram a humildade. Eles passaram pela experiência de que só podemos nos aproximar de Deus com humildade. Então, por isso que em várias passagens dos ensinamentos de Jesus Cristo, a humildade ela é a premissa básica para que a gente possa cultivar as virtudes que nós precisamos cultivar para nos tornarmos pessoas melhores.